Oi pessoal, tudo bem com vocês? O mês de fevereiro chegou e o que isso significa para nós que vivemos aqui nos Estados Unidos? Que é o mês dos namorados e o mês da amizade também. Porque o Valentine's Day aqui, ele tem esse significado também de valorizar a amizade além do amor. Então, hoje nós vamos entender por que nós celebramos diferente o Dia dos Namorados aqui e no Brasil. O Dia de São Valentim, ou Valentine's Day, ou o Dia dos Namorados, é celebrado aqui nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro, devido a São Valentim de Roma. Ele nasceu na cidade de Terni, na Itália, no ano de 2025 d.C., e ele era um bispo da Igreja Católica, no período do Império Romano. Quem governava era o imperador Cláudio II. E Cláudio II estava recrutando os jovens para o campo de batalha, para as guerras que eles estavam passando, e tinha proibido os padres e os jovens de casar, porque ele entendia que, claro, um soldado solteiro, ele se dedicaria mais e seria mais valente na guerra. Que a gente não acredita que seria muito bem isso, mas tudo bem. Então, ele proibiu o casamento entre soldados jovens e os padres. Os padres, tudo bem que até hoje a Igreja Católica, ela tem também esse mandamento, né, de não casar. Somente os diáconos na Igreja Católica, eles têm autorização para casar. Só que o padre Valentim, ele ficou muito sensibilizado com essa situação, né? Quem não se comove com uma história de amor? Ele começou a realizar vários casamentos de forma secreta, né? Casando, assim, os jovens soldados antes da guerra. Só que teve um problema. O imperador Cláudio II descobriu e pediu que Valentim fosse preso e o colocaram na prisão. E mesmo condenado, mesmo dentro da prisão, Valentim começou a escrever cartas, encorajar as pessoas, e acabou que ele se apaixonou pela filha de Astérios, que era o carcereiro da prisão e que era cega. Segundo a lenda, Valentim apaixonou-se por ela e antes da sua execução, ele restaurou milagrosamente a visão dela. E as cartas que ele escrevia para ela sempre eram assinadas no final como de seu Valentim. Nascendo daí a expressão From Your Valentine. Ou aqui no Brasil, né, do seu admirador. Às vezes secreto, às vezes não. Daí surgiram a história das cartas no dia de São Valentim. Cartas de amizade ou os cartões românticos. E esse milagre de fazer a filha de Astérios voltar a enxergar foi o mais famoso atribuído a Valentim. E dizem que o carcereiro, no caso Astérios, né, e toda a sua família se converteram ao cristianismo. Mas mesmo após esse grande acontecimento, o Valentim foi condenado, açoitado e decapitado em 14 de fevereiro de 273 d.C., em Roma, Itália. Lembrando que Valentim ele teve a opção de negar a sua fé. Cláudio II deu essa opção a ele. Se você parar de pregar, parar de realizar esses casamentos e negar a sua fé, eu dou a liberdade a você. Só que valentemente ele negou essa proposta e continuou pregando, né, e motivando as pessoas através das cartas. Valentemente ele morreu defendendo a sua fé. Posteriormente ele foi canonizado pela Igreja Católica e também Valentim é celebrado em outras religiões, né, como a Igreja Anglicana, a Luterana e a Ortodoxa. Elas celebram ele em datas diferentes, mas ele é bem conhecido entre elas. Dizem que Valentim ele é uma versão cristianizada da figura do Cupido, né? E que o dia da sua festa seria uma versão atualizada da Lupercalia, um festival de fertilidade pagão celebrado em fevereiro pelos antigos romanos. No mês de fevereiro, durante 3 dias, eram celebrados os deuses pagãos, que era a deusa da fertilidade Juno, na mitologia grega, ou Hera, na mitologia romana. Também eles celebravam o deus Pan, na mitologia grega, ou Fauno, na mitologia romana. Não há evidências. Na verdade, a transformação de Valentim em um auxiliar ou equivalente ao Cupido, ou como um patrono dos apaixonados, dos amantes, foi um desenvolvimento bem tardio, né, que foi estabelecido por volta dos 1400 depois de Cristo. Além de marcar o início da primavera, posteriormente a data ela foi retirada do calendário da igreja por falta de provas da existência de São Valentim.
Mas a cultura popular, ela continuou a celebrar essa data, especialmente aqui no hemisfério norte, onde a gente sabe que Canadá e Estados Unidos é um dia muito festivo, muito bonito, né? Os alunos levam cartas, chocolates para a professora, os amigos entre si, principalmente eles têm os seus favoritos, eles levam presentes, eles trocam presentes entre si. É uma data muito linda para celebrar a amizade e o amor. Eu adoro. E agora vamos para o Brasil, né? 12 de junho, por que é celebrado nessa data? Então aqui no Brasil é diferente, porque São Valentim ele não é um santo popular aqui. Ele não é nem conhecido. Então aqui também se deu pelo fato de Santo Antônio ser mais popular e também por uma estratégia comercial que foi elaborada pelo João Agripino da Costa Doria Neto, que viveu entre 1919 e morreu no ano 2000. Bem recente, né? Ele é o pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Ele era um grande publicitário, né? Dono da agência Standard, que em 1949 ele foi chamado pela Clipper para fazer uma propaganda publicitária para essa loja, que era uma loja de roupas femininas. Por o mês de junho ser um mês muito fraco de vendas, então foi pedido que elaborasse uma campanha para que elevasse as vendas nesse período. Então, o João Dória pai escolheu o dia 12 de junho, que é véspera do dia de Santo Antônio. Santo Antônio é dia 13 de junho. E aí, então, ele fez essa combinação de estratégia de marketing, misturando esse carinho que o povo tem ainda por Santo Antônio, né? Eu, pelo menos, me lembro que na escola, quando era época de Santo Antônio, e a gente queria saber algumas coisas, a gente fazia simpatias, né? Quem nunca passou por isso, né? Deixa aqui nos comentários se você viveu alguma coisa relacionada ao dia de Santo Antônio no Brasil. Então, o João Dória pai criou a campanha onde o slogan "Não é só com beijos que se prova o amor" foi colocado para Clipper e começou a se popularizar. E a data ficou tão popular que ela só perde para o Dia das Mães em maio e para as festas de final de ano e Natal. Então, essa é a razão pela qual nós brasileiros celebramos o Dia dos Namorados no dia 12 de junho, por causa de uma estratégia comercial e por causa do nosso queridíssimo Santo Antônio. E quanto à palavra date, vamos entender por que ela ficou tão popular no Brasil e o que ela significa. Então, para começar, a palavra date no sentido de encontro romântico. Nos Estados Unidos, ela vem da palavra date, né? Que significa uma data ou um dia marcado. A origem dela, ela vem do latim, né? Da palavra data, que significa algo dado ou dia marcado. Ela passou pelo francês antigo, date, mas ela tem o mesmo sentido de dia determinado. No inglês, inicialmente, ela significava apenas uma data do calendário. Como foi que virou uma palavra de encontro romântico? No final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, os jovens começaram a dizer I have a date, ou seja, eu tenho um dia marcado com alguém. Com o tempo, a expressão ela passou a significar especificamente um encontro amoroso ou encontro romântico. Registros históricos indicam que o uso de date com esse sentido ele surgiu na gíria universitária americana por volta da década de 1890 a 1900, há um bom tempo atrás, né? E depois se espalhou para o uso comum. Então, assim, quando você fala em date aqui, realmente você associa a um relacionamento amoroso. Mas também você pode dizer, é usado assim, eu tenho um date com uma amiga, ou eu tenho um date com os amigos. Você pode usar nesse contexto, mas o mais popular realmente é relacionado a encontros amorosos ou a namorado, né? Então, esse é o motivo pelo qual essa palavra é tão usada hoje em dia.